CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros internautas, que todos nós possamos, neste momento, sentir a energia maravilhosa da espiritualidade abraçando a cada um de nós, tanto aqui como nas nossas casas, com essa manhã linda, ensolarada. Então, que nós possamos receber esses raios de luz que vêm dos espíritos amorosos e generosos. Hoje nós vamos, neste momento, teremos o estudo do Livro dos Médiuns com o nosso companheiro Sérgio, esse amigo muito querido. Teremos o comentário no momento do passe do nosso querido, muito querido Léo, né? Todos nós possamos estar atentos aos estudos, às palavras, né? Para que a gente sempre lembre, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente vai trazer alguns avisos e alguns comentários sobre a nossa casa. A nossa casa tem a obra social que funciona aos sábados, desde as 8 da manhã até as 11h30. Todos aqueles que ainda não conhecem a obra e queiram na conhecer, serão muito bem-vindos e muito bem acolhidos pelo patrono da nossa obra, que é o nosso muito, muito amado Antônio de Aquino. A gente atende as mães, as crianças, os bebês. Então, todos aqueles que puderem e quiserem serão muito bem-vindos. Como nós temos a obra social, a gente necessita, né, da ajuda de todos, com alimentos, com roupas, com calçados, que estejam em bom uso. Eu me lembro, viu, Sérgio, uma vez lá na obra social Antônio de Aquino, teve uma pessoa que levou calças compridas, mas tinha tirado o fecheclé. Então, quando faz isso, né, a gente sabe que um fecheclé é uma importância não muito baratinha. Então, que a gente possa trazer que, como a gente gostaria de receber, tá bom? E também medicamentos que não estejam com a validade vencida também podem trazer, porque nós também temos aqui atendimento médico. E a gente usa, às vezes, a gente usa metade da caixa. Então, se a caixa estiver dentro da validade, o restante vocês podem trazer para cá. Material de limpeza, a gente observa que o CEAP está sempre muito bem asseado. São as pessoas, né, que contribuem com material de limpeza, papel higiênico, tudo isso é necessário, né? Para nós que chegamos ao CEAP, tudo é de graça, mas nada é de graça para o CEAP. A gente sempre conta com a colaboração de todos. Nós também temos aqui os cursos presenciais e as lives de domingo a domingo. Quem quiser estudar, as portas estão sempre abertas. Sábado, agora tem o curso do Livro dos Espíritos, que começou recentemente, ainda estamos na introdução. Aqueles que quiserem vir participar do estudo, é muito bom. E a gente hoje, né, como eu já falei, vamos ter o estudo do Livro dos Médiuns e do Evangelho. Então, a gente vai começar lendo o Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. É o item 4 e o item 5 que o nosso querido Léo vai falar, mas a gente só vai ler alguns trechos para que vocês leiam em casa. A gente pede que vocês leiam, porque esse capítulo é muito bonito.
Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm em sua causa na vida presente, outras fora desta vida. O item 5, no início, ele fala assim para nós: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se, então, dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Vamos, então, fazer a nossa prece nesse momento, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus e médico, para que ele possa intuir os nossos companheiros que irão trazer o seu estudo, que ele possa, como médico, ajudar no momento do passe e agora na cura que está ocorrendo aqui na nossa casa. Pedimos aos nossos companheiros de sempre, esse querido altivo, que possa intuir o nosso Sérgio com seu estudo, que abrace a todos nós aqui, que essa espiritualidade do SEAP, esses trabalhadores, possam conduzir esse estudo, a cura e o passe, sempre dentro da luz, da paz e do amor. Então pedimos a Ti, Jesus, que és o mestre e o médico de nossas vidas, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai, que possamos dar início à nossa reunião do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Sérgio, ele hoje vai fazer o estudo do capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Ele vai falar dos médiuns escreventes ou psicógrafos. A gente também não vai ler, só vai ler um trechinho, para que o nosso companheiro possa ter bastante tempo para o seu estudo. É o item 178, que está contido dentro do capítulo 15. Nos diz assim: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e, principalmente, o mais completo. É para este que devem tender todos os esforços, pois ele permite estabelecer com os espíritos relações tão contínuas e tão regulares quanto as que existem entre nós. Que Jesus te abençoe, Sérgio. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolvam nesta manhã em que estamos aqui na Casa Espírita, na busca do estudo. No caso, como já foi anunciado pela nossa irmã, estamos estudando aqui o Livro dos Médiuns, é o capítulo 15, na parte 2ª do Livro dos Médiuns, que fala sobre médiuns escreventes ou psicógrafos. No capítulo anterior, Kardec abordou aqui dos médiuns, e falando dos tipos de mediunidades de uma forma maior, mais ampla, né? Por alto tocou nesse assunto, mas já agora ele já faz esse mergulho já sobre essa mediunidade, né? A mediunidade da psicografia, da escrita, né? E é interessante que ele começa abrindo aqui o estudo, como foi lido, que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e principalmente o mais completo. Hoje, atualmente, a nossa comunicação oral ela está muito mais rápida acontecendo, até porque nós hoje temos equipamentos de voz, né? Então nós usamos o telefone, falamos o telefone,
temos alguns aplicativos que permitem que nós mandemos a nossa voz, faz a gravação e manda a voz, e até imagens também. A gente pode fazer uma imagem visual e mandar pelos aplicativos, né? A época de Kardec não tinha essa facilidade, né? Então, quando nas reuniões mediúnicas apresentava-se um espírito e dava uma mensagem psicofônica, uma mensagem falada, então em algumas reuniões tínhamos lá algumas pessoas que anotavam aquelas ideias, a mensagem, através da estenotipia, taquigrafia, para poder buscar traduzir o que o espírito estava falando em termos escritos. Por isso que ele fala que a mensagem escrita ela é a mais completa, porque permite a todos nós vermos, revermos, compararmos aquele texto com várias outras situações. A mensagem falada, ela se perde no ar, né? A mensagem escrita, ela é mantida. Isso me lembra até numa aula eu tinha lá de literatura, quando falava sobre o movimento de 22, né, da literatura, então dizia que as palavras voam, né? As palavras voam, se perdem no tempo e as escritas se mantêm. Isso enaltecendo aos escritores, aos poetas da época. Então, na mesma ideia, o mesmo princípio, serve para todos nós. Só agora no século passado, com o advento da gravação, dos gravadores, então algumas mensagens puderam ser gravadas e transcritas para que pudéssemos reler. Lembro que aquele livro Desobsessão, de André Luiz, né, de Chico Xavier, ele tem lá uma foto que tem lá um camarada botando no gravador e ele fala sobre o gravador, se colocar o gravador. Então isso é algo bem recente. Então nas reuniões em que nós temos a mensagem psicofônica, as mensagens são gravadas e aí são traduzidas. Mas as escritas, elas permanecem e Kardec vem trabalhar, dar uma atenção, o que está influenciando nesse tipo de mediunidade. E ele divide aqui falando sobre as especificidades de alguns médiuns em relação à psicografia. Toda a comunicação feita com mediúnica, né? Temos o médium encarnado e temos o espírito. Leon Denis, no seu livro que ele trata aqui, No Invisível, ele tem um capítulo que ele fala sobre as leis da comunicação espírita e ele fala que do universo tudo vibra, somos vibrações do universo. Cada um de nós temos uma vibração espiritual, temos uma frequência espiritual que é o resultado da nossa condição evolutiva nessa que nós chegamos até agora. É nosso resultado do que nós desenvolvemos em termos de conhecimento intelectual e em termos também de moralidade, de sentimentos. Então nós temos uma vibração, cada um está numa frequência de vibração diferente aqui na Terra. E nós, o médium, ele, quando ele é preparado para uma existência, para vir como médium, no plano espiritual, ele é trabalhado, ele passa por um processo tanto de aprendizagem, de estudos sobre a mediunidade que ele vai exercer, assim como o corpo perispiritual do médium é preparado, porque a mediunidade está na matéria e, no caso, no perispírito. Então, o nosso perispírito ele é preparado, de uma certa forma, para que possamos trabalhar de uma forma mais fácil nesse intercâmbio espiritual. Então, o nosso perispírito tem aqui algumas características que nos permite observar, ver, ouvir, receber as intuições nessa situação. Então, o médium, ele é preparado e dentro desse seu processo, ele ao encarnar, o corpo material, ele já dá uma abafada nessa condição nossa aqui como médium.
e nós estamos numa vibração, numa frequência. O espírito desencarnado, ele também, cada espírito tem a sua frequência dependendo da sua condição evolutiva. Um espírito inferior vai ter uma frequência inferior. Um espírito superior e evoluído, já com aquisição, ele vai estar numa frequência muito maior. Então, é como se nós quiséssemos trabalhar o nosso rádio para sintonizar uma rádio. Então, nós vamos no nosso equipamento lá, no nosso rádio, selecionamos lá, eu quero ouvir AM, na frequência de AM. Não, eu quero ouvir na frequência de FM. Então, eu seleciono ali no meu rádio, ver qual faixa eu vou querer, e ali dentro daquela faixa eu vou selecionar quais frequências eu vou buscar. O médium, também na sua comunicação mediúnica com os espíritos, ele também vai, ao longo do tempo, desenvolvendo o mecanismo de ele se elevar para as frequências, para uma vibração mais elevada, para ele poder encontrar a frequência do espírito. E o espírito também, ele faz um esforço de baixar a sua frequência para que entre nas mesmas vibrações do médium. E aí, então, é feito o intercâmbio. Então, por exemplo, se o espírito ele vibra na frequência 100 e o médium vibra na frequência 30, 40, então o médium, pelos exercícios, ele vai elevar essa condição de vibração e o espírito vai descer um pouco dela. Então, isso por conta da nossa materialização, da influência da matéria, não somente a matéria física, mas também das nossas preocupações diárias, mas também das nossas vinculações à matéria, também do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso pensamento, como anda o pensamento. Então, tudo isso influi nesse processo da comunicação. Então, o médium, que ele já tem uma condição moral, ele já facilita nesse processo da comunicação. E aí é necessária a concentração, é necessário um ambiente adequado para facilitar essa comunicação mediúnica. Um ambiente conturbado, barulhento, com animal, ou com crianças brincando, e isso vai fazer com que o médium desvie o seu pensamento e aí ele não consiga alcançar essa frequência com o espírito. E o espírito e o médium, ele também pode, ao longo do tempo, fazendo os seus estudos em torno da mediunidade, em torno do evangelho, para adquirir não só os conhecimentos necessários, que vai permitir que o médium desenvolva técnicas para chegar a uma posição dessa, como também ele vai incorporando na sua bagagem mediúnica, na sua bagagem espiritual, valores em que ele vai modificando a sua frequência. Então, todos nós, quando chegamos à casa espírita pela primeira vez, e a maioria de nós, não sei vocês, mas a maioria de nós, eu lá em casa, nós fomos buscar por um processo de dor, Não era nada desesperado, mas era alguma coisa que estava incomodando. E a partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita, ter o contato com a mensagem do Cristo, ter o contato com os espíritos, nós começamos a rever alguns valores, rever alguns sentimentos. Começamos a desenvolver sentimentos para que possamos vivenciar o nosso dia a dia com equilíbrio, com paz, com calma. E nisso nós vamos acabando nos afastando de algumas preocupações materiais, já começamos a relevar, já começamos a compreender, já começamos a perdoar, já começamos a trabalhar na caridade, e isso vai mudando o nosso perfil espiritual.
Nós não vamos conseguir dar um salto, né? Mas já não somos mais os mesmos. Continuamos e temos algumas irritações? Sim, ainda temos irritações, mas não somos aquela pessoa irritadiça por tudo. Agora a gente se irrita, mas demora um pouco. Nós já somos falastrões, falamos demais? Sim, falamos muito o que não devemos falar ainda, mas não somos aquele que jogava qualquer ideia, qualquer palavra no ar assim. Então hoje já temos um certo comedimento, umas certas preocupações que contribuem nesse processo de elevação do médium. E aí, com o tempo, com o estudo, com a determinação que nós vamos ter e com as reflexões principalmente, que não basta só vir aqui na Casa Espírita, não basta fazer os cursos, se nós não refletirmos do seguinte modo: o que isso tem a ver comigo? Onde eu me encaixo nessa lição? Vamos estudar o Evangelho, falar sobre a indulgência. Tá bom, a indulgência é aquele processo de, antes de conhecer ali a ofensa, eu já perdoei o meu inimigo, já compreendo, não é? A gente já compreende. Então, quando uma criança pequena dessa de colo chora, a mãe foi lá, vai balançar, porque sabe que aquilo é um processo natural. Então, uma mãe não vai se descabelar, está chorando, está acontecendo, não vai se irritar, porque é um entendimento. E nós, quando vamos refletindo, nós vamos interiorizando esse aprendizado e vamos nos modificando em relação a essa postura. E aí nós conseguimos ser aparelhos mais dóceis para que a espiritualidade se aproxime da gente. E não devemos esquecer que o fenômeno mediúnico, ele não só acontece na casa espírita, não é só na casa espírita. Eu sou médium lá na casa espírita, então eu vou para lá, assisto a reunião, dou o passe, lá na reunião pública, eu fiz ali o meu comentário do Evangelho, já fiz a mediunidade, saí daqui do portão, tranquei a mediunidade. Não. Muito pelo contrário, a mediunidade continua uma antena que está aberta aí no dar e no receber. E nesse receber, não são só os espíritos superiores que estão nos influenciando e passando as mensagens. Espíritos inferiores também se aproximam da gente e eles também influenciam. Está lá naquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que todos nós guardamos, né? Os espíritos influem nas nossas vidas? E a resposta sim, de ordinário são eles que conduzem a sua vida. Então nós somos todos conduzidos por espíritos bons ou ainda espíritos não esclarecidos. Vai depender do meu pensamento, do meu sentimento. Então, se eu tenho bons pensamentos, né? Se eu tenho um pensamento positivo, isso vai me trazer prosperidade, vai me trazer saúde, vai me trazer equilíbrio, até porque eu estarei vinculado a espíritos nessa mesma frequência, nessa mesma ordem. Agora, se eu tenho pensamentos inferiores, né? Pensamentos pessimistas, eu perdi meu emprego, não vou conseguir, não vou resolver, o dinheiro não vai dar, eu vou passar fome, eu vou ter um conflito. Então, se a gente começa a vincular nosso pensamento nessa frequência, nós vamos nos vincular a espíritos que estão nessa fase doentia. E aí a gente acaba até trazendo algumas doenças para o corpo físico em consequência do nosso pensamento. Podemos até ter assim algumas úlceras gástricas, enxaquecas, entrar em estado de depressão por conta do nosso pensamento. E nesse pensamento, os espíritos atuam em todos nós. Daí, se nós dermos muita brecha nessa fase, nós vamos ter aí os processos obsessivos, as influências dos espíritos, né? Porque os espíritos bons influenciam na nossa vida,
Mas o espírito elevado, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele respeita. Olha, Sérgio, não vai por aqui não, vai por lá que é melhor. Sérgio, vai por lá que é melhor. Eu vou por aqui. Então vai. Já o espírito inferior, ele influencia e persiste naquele pensamento, naquela insistência, naquela continuidade. É um processo hipnótico em que nós vamos entrando aquilo ali e a gente acaba, não, vou fazer isso, eu vou comprar essa coisa, eu vou fazer essa atitude, eu vou falar isso com ele, vou dizer aquilo, outro, e a gente entra naquela sintonia porque há uma persistência dos espíritos, embora, no fundo, nós temos o livre-arbítrio para receber ou para rejeitar. E aqui no trabalho da psicografia, todo esse panorama, ele se influencia aqui também. Até porque, como lhes falei, não é só aqui no momento da reunião mediúnica na casa espírita que essa mediunidade ela é exercida. Então, se eu faço um trabalho de psicografia na casa espírita, ou outro trabalho mediúnico qualquer, não isenta que quando eu chegar em casa, receber lá aquela mensagem naquele aplicativo de alguém, de um parente, de um amigo que falou alguma coisa que está insatisfeita, e eu vou ali dar uma mensagem. Então, a minha resposta, eu posso estar sendo sintonizado com alguns espíritos e ela será positiva ou não, dependendo dessa minha vinculação. Então, aí está a responsabilidade do que eu escrevo. Então, quando nós abrimos um jornal, temos vários articulistas que escrevem ali, e alguns articulistas, eles escrevem, e eles, às vezes, criticam alguma pessoa, falam mal de uma pessoa. Então, naquele momento ali, ele está canalizando, né? Ele pode estar sendo influenciado por algum espírito a fazer isso. Então, nós somos assessorados pela espiritualidade a todos os momentos. E o médium, ele, mais ainda, tem essa vinculação. Daí essa necessidade, como falei, o estudo, a perseverança e a reflexão em torno daquilo tudo que está acontecendo, porque cada vez mais nós vamos avaliar, vamos desenvolver o nosso bom senso. Porque quando nós recebemos uma mensagem, nós precisamos analisar a mensagem e questionar a mensagem. Será que essa mensagem ela está de acordo com os padrões doutrinários? Então, para isso, eu preciso estudar para poder fazer esse questionamento. Será que essa mensagem ela traz algum ensinamento moral? Está de acordo? Será que eu consegui pegar a ideia do Espírito e traduzir? Daí a necessidade da reflexão. E nós vamos desenvolvendo. Não é porque a mensagem foi passada de um Espírito que nós não vamos questionar. Allan Kardec questionou o Espírito de verdade. Ele perguntou, falou, quis saber, ele fez várias perguntas, até ele concluir que aquela mensagem que vinha do Espírito de verdade vinha realmente de espíritos assim de uma ordem evolutiva superior. Então, precisamos questionar a mensagem. Não é porque o médium, eu estava viajando assim lá no sul, e eu fui na casa espírita lá, e aí de repente eu falei com o médium, o espírito disse para fazer isso, isso, isso. Eu não conheço o médium, não conheço o espírito. Será que a mensagem que ele passou, ela é uma mensagem equilibrada? Né? Chico Xavier dizia que o grande amigo do médium era a lixeira, que muitas das mensagens são mensagens que às vezes são pueris, não dizem nada. E nesse senso comum, muitos de nós podemos escrever alguma coisa, falar alguma coisa, né? A gente pode aqui pedir para cada um fale sobre a dor. Aí cada um vai dar uma ideia de dor, vai falar, né? Mas vai falar no nosso senso comum. O espírito com condição, ele já vai trazer um ensinamento já muito mais positivo em relação ao tema da dor, com conteúdo moral, com conteúdo de conduta. Então, esses cuidados que nós precisamos ter. E nós,
Então, Kardec, nesse capítulo 15, ele falando sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, ele observou, deu assim uma certa caracterização para cada tipo de médium, né? Então ele vai falar que nesse processo existem os médiuns mecânicos, os médiuns intuitivos, os semimecânicos, os inspirados ou involuntários e médiuns de pressentimento. Então, dentro desse processo da psicografia, da escrita, né, recebida pelos médiuns dos espíritos, ele observou que tem esses médiuns com essas características aqui. Nem sempre o médium, eu só sou mecânico. Ele é mecânico, mas ele também tem questões intuitivas, ele pode, em algum momento, ele está sendo um médium inspirado, mas a predominância dele ali é naquela área, daquela forma. E ele começa falando aqui que sobre médiuns mecânicos, que ele diz: se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancha que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. Aqui, em particular, sobre a psicografia, né, cabe nos lembrar que, inicialmente, a psicografia ela era feita de uma forma não diretamente pelo médium, mas utilizava-se alguns artifícios para que o espírito pudesse fazer a sua comunicação. Como, por exemplo, ele pegava um copo e aí fazia um furo do copo, deixava o lápis aqui com a ponta mais abaixo, colocava lá na mesa, um médium ou vários médiums colocavam a mão e aquele copo ali, ele começava a escrever a mensagem, se movimentava, escrevia a mensagem. Colocaram cesta, uma prancha com rodinha e com um lápis e fazia-se isso. Mas mais tarde foi observado ou sugerido que o médium segurasse aquele lápis para poder escrever, fazer aquela escrita direta, e aí tinha atuação. E nesse processo, então, Kardec vislumbrou que alguns médiums escreviam, se agitavam, escreviam de uma forma em que o médium não tinha participação naquela escrita. Percebia-se que muitas das vezes, algumas mensagens, o médium era até contrário àquelas ideias, ou não tinha vinculação àquelas ideias. Estamos aqui falando dos anos lá de 1850, em que vários médiuns, eles não eram espíritas, a doutrina espírita ainda não estava totalmente organizada. Então você tinha ali evangélicos, tinha pessoas de outras crenças, tinham pessoas que não acreditavam em Deus, mas, no entanto, tinha essa possibilidade dessa manifestação mediúnica, porque isso está no físico da pessoa, do indivíduo, do médium, independente se ele é católico, se ele é evangélico, se é budista. Então a mediunidade está ali. E então, nesses casos, esses espíritos se comunicavam por intermédio desses médiuns, e aí depois o lápis foi colocado na mão do médium e frequentemente aí o espírito se manifestava diretamente. E aí Kardec faz até uma comparação que, da mesma forma com o copo, de que como com a mão do médium, às vezes o espírito se manifesta de uma forma rápida, mais devagar, ou até com mais como se estivesse escrevendo alguma coisa com raiva, que bate, quebra a ponta do lápis. Então o espírito mostra um pouco da sua personalidade no escrever, naquela situação ali. Então dá essa percepção também. E ele fala aqui, mais adiante: o espírito pode, portanto, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de objeto, ou seja, pela forma em que ele escreve, né? Se ele faz uma coisa mais devagar, desenhada, feita, vai passar uma certa calma,
uma certa docilidade, se ele escreve mais rapidamente, que até o lápis escapa da mão do médium, sente-se que é um espírito que está mostrando assim, uma certa agressividade, né? Uma certa característica do espírito ali, do qual a mão do médium é apenas o ponto de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá a esta uma impulsão completamente independente da vontade. Então, essa aqui é uma característica do médium mecânico. O espírito, ele vai atuar no médium, né? Perispírito a perispírito, ele vai trabalhar aqui aquelas características daquela mediunidade. Então ele vai acionar os campos perispirituais do médium e vai dominar todo esse arcabouço neurológico, muscular, que leva ao braço do médium para escrever. Então, mas fica bloqueado a consciência do médium. O médium não consegue perceber. Então, o espírito vem, se aproxima, ele faz um domínio, né? Ele atua sobre essa parte nervosa e ali ele faz o controle todo ali. Ele não chega na mão e coloca, mas isso aqui ele vai trabalhar e vai até trabalhar de certa forma fluídica para que essa escrita possa ocorrer. A diferença é que o médium não registra o que está sendo escrito. Ele é puramente mecânico, ele é uma máquina nesse processo. Há um relato que uma vez eu vi numa palestra de Divaldo, que ele estava estava psicografando algumas mensagens lá, e ele, naquele processo puramente mecânico. E aí, naquela situação, ele recebe uma chamada telefônica ele percebe, naquele momento, entrar pelo salão o espírito de uma mulher. E ele está lá psicografando lá o livro ou alguma mensagem assim. E ele fala que vem o espírito dessa mulher e diz: amanhã você vai fazer uma palestra aqui e eu gostaria que você chamasse a minha filha. Então, naquele momento, ele estava inconscientemente escrevendo, mas abriu uma outra percepção mediúnica dele, da vidência. Ele conseguiu perceber a presença e conversou com o espírito. Mas eu não conheço sua filha, eu não sei quem é. Ele: não tem problema, você diga para ela que a mãe dela deu as características e falou algumas coisas mais, e falou assim: ligue para ela. Pô, mas eu não sei o telefone dela. O telefone dela é esse. E aí ele, escrevendo, disse que parou momentaneamente e foi lá, anotou o telefone da filha lá no alto de uma folha. E ela agradeceu e foi embora. E ele continuou. O espírito, o médium, normalmente, quando ele faz esses trabalhos mecânicos, né, quando ele faz esse trabalho, após terminar o seu trabalho, ele faz uma leitura e vai identificando ali as palavras, né, as letras, o que é o significado, porque isso tudo vai ser digitado, datilografado, para depois a publicação e divulgação. E naquele momento, logo após, o médium, apesar de não ter tido conhecimento, tem ali uma percepção do espírito que pode ajudar. Às vezes vem lá uma palavra comprida: o que é isso? Isso significa não. Então vamos escrever aqui não, para facilitar. Então isso é uma responsabilidade do médium que ele deve fazer sempre, o médium que não tem, que é o médium mecânico, ele deve fazer essa escrita. E quando ele estava repassando, aí ele viu lá o telefone da moça, e aí ligou e chamou a moça, explicou tudo o que era. Então, para vocês verem só como é que aconteceu. Estava escrevendo e estava acontecendo uma outra situação totalmente diferente com ele ali. Então, ele diz que o que caracteriza o fenômeno é que o médium não possui a menor consciência do que escreve.
Então, do mecânico, ele não tem consciência nenhuma do que escreve. Por isso chama-se de médiuns passivos ou mecânicos. E essa faculdade é preciosa por não permitir qualquer dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, assim como acontecia lá com a caneta no copo, com a prancha, o médium mecânico, ele não interfere o seu pensamento, né? Então, essa é uma assim, grande, vamos dizer assim, vantagem, né? Mas da genuinidade da matéria. O Espírito escreveu aquilo. E nós temos no outro lado, já no outro oposto, temos o médium mecânico, mas no outro oposto nós temos os médiuns intuitivos. Então, esse médium intuitivo, ele já recebe, né, uma mensagem do Espírito já no seu pensamento. Então, assim, a transmissão do pensamento também ocorre por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, visto que designamos por esse nome espírito encarnado. Então, o que acontece? O espírito vem, passa uma ideia para esse médium intuitivo, ele conhece a ideia e aí depois ele transcreve aquela ideia, normalmente com as suas palavras. Ele escreve aquele texto de acordo com o seu conteúdo que ele tem ali. Ele vai explicar, vai dizer. Então, aparece ali de repente as imagens, como é feita, e aí ele escreve aquela situação. Acontece que nesse processo do médium intuitivo, né, no início, como é o médium que está recebendo a mensagem, recebendo a ideia, ele vai escrever com suas palavras. O médium precisa ter muito cuidado para ele não deturpar a mensagem, passando as suas ideias também naquele conteúdo da mensagem, né? Então eu vou falar aqui sobre o afeto, né? Então aí o Espírito passa aquela ideia e na hora de escrever, aí eu posso botar lá, não, os afetos só existem para aquele que a gente gosta, que a gente não gosta, não tem que ter afeto. Então de repente a gente passa isso. Então o médium, ele está muito mais sujeito a passar as suas ideias na mensagem por conta dessa intuitividade. Então ele tem a presença espiritual, recebe a ideia, ele não recebe letra a letra, palavra a palavra, mas ele pega aquela ideia e a gente descreve aquela ideia. Então ele fala aqui, ele continua dizendo aqui, notemos aqui uma coisa importante a saber, é que o espírito estranho não se substitui absolutamente à alma, pois ele não poderia deslocá-la, ele a domina contra a sua vontade e impõe a sua. Então o espírito vem, ele não domina, não toma conta do espírito, não chega assim, sai daí que eu vou escrever. Não, ele vai passando a ideia pela frequência mental. Houve aquela elevação, houve aquela harmonização, então os espíritos vão se comunicar dentro daquela faixa. E aí ele vai passar e vai buscar dentro dos arquivos do médium as ideias para ele trabalhar. Daí a importância do médium estudar e conhecer muitas coisas. Então, se um espírito vai passar determinada mensagem que envolva ali algum medicamento, alguma coisa assim, se é um médico, ele vai encontrar muito mais arcabouço, muito mais subsídios para dar a mensagem do que uma pessoa que não é. Muito embora a pessoa pode não ter sido médico nessa existência, mas ter tido conhecimentos de medicina em outras vidas. Então a gente vê Chico Xavier, que é um médium completíssimo, né? Ele, o primeiro livro dele foi Parnaso Além Túmulo, é um livro de poesias, de espíritos brasileiros e portugueses que escreviam os vários tipos, né, de contos e trovas e poesias. E ele teve lá só um estudo da série básica e não estudou isso. Não conhecia literatura, não conhecia esses
esses poetas. E ele conseguiu escrever, porque ele já trazia na sua bagagem de outras vidas conhecimentos que ficam aqui. Então, nessa vida, o que é? Eu trabalho ali como gari, eu trabalho aqui como merendeira na escola, eu faço serviço de faxina. Mas isso não significa que o Espírito não tenha a bagagem que fora desenvolvida em outras vidas. Nós não sabemos o nosso passado, nós estamos vendo a fotografia desse momento, mas a nossa vida tem um filme muito grande lá de trás. E aí essa bagagem toda, ela é resgatada e é trabalhada na mensagem. Então ele diz assim, nessa situação, o médium tem a consciência de que escreve, embora não seja o seu próprio pensamento. Ele é que se chama o médium intuitivo. Então, na situação mecânica, o médium não sabe o que está escrevendo. Ele só vai saber que está escrevendo depois de escrito. Já o médium intuitivo, ele sabe o que vai escrever. Eu vou falar sobre afeto. Então, vem as ideias do afeto e ele vai botar no papel. Então, esse é outro extremo. Então, entre o mecânico e o intuitivo, aqui no meio tem alguma coisa que Kardec chamou de médiuns semimecânicos. Então, no médium puramente mecânico, ele diz aqui, o movimento da mão é independente da vontade. Então, o espírito trabalha e vai escrever ali, independente da vontade do médium, escreve. O médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo, ou seja, o médium recebe a ideia, tem a vontade de escrever, vai escrever ou não. Ele faz aquela situação ali, pode escrever ou não. Já o médium semimecânico, ele participa dessas duas situações. Ele tanto recebe a mensagem no momento da escrita, como a escrita dele também é involuntária, é ali mecânica também. Então ele já consegue ter os dois. Então mecânico só vai saber o que foi escrito depois de escrito. O semimecânico, na hora em que está escrevendo, ele sabe a palavra que vai escrever. E o médium intuitivo, ele já sabe a ideia antes de colocar no papel aquela situação. E daí nós temos vários aspectos dessa situação em que os médiuns são utilizados até pela veracidade da sua mensagem. Então, Chico Xavier, ele era um médium mecânico. Divaldo é um médium mecânico. Muito embora tenha questões semimecânicas e intuitivas também. A Dona Ivone, ela nos fala de uma situação que ela tinha uma mediunidade muito, muito interessante, em que Charles ou que Vitor Hugo, quando queria escrever um livro, pegava a Dona Ivone no processo de desdobramento de noite, tirava do corpo e levava ela para os ambientes. Então, Vitor Hugo, quando escreve lá Sublime Expiação, ele fala lá em que Vitor Hugo levou ela para a Rússia, para os ambientes da Rússia. Então ela viu as plantas de lá, sentia a maciez da neve, sentia o frio, sentia o cheiro das flores na primavera, para quando o espírito for fazer o trabalho, já contribuir para a fidelidade do trabalho. Então ela trabalhava de uma forma semimecânica. E ela fala, inclusive, num dos livros dela, se não me engano, Recordações da Mediunidade, que ela diz que quando que foi escrever Amor e Ódio dele, em que Charles, seu protetor espiritual, a leva então para ela ver os ambientes lá da França, os salões da França, a sociedade francesa, as recepções que tinham na França, as festas, nas carruagens, nos jardins, fazia todo esse trajeto para ela se familiarizar. E aí houve um momento em que ele ia falar sobre Gaston, em que Charles tinha ali uma dificuldade, e aí o Gaston, ele faz um poema
uma música, né, que é uma prece numa pianola, e aí o Charles pega aquela música, o som, e traduz aquele som em uma escrita. Então, ela lê o que ele está tocando ali, está dizendo ali. Então, ela lê, faz a leitura. E aí, depois, quando acabou aquilo, o Charles diz para ela assim: Ivone, anota lá a prece. Aí ela, eu estou cansado aqui, vou dormir, amanhã escrever. Não, anota a prece. Não, amanhã eu vou acordar, a gente vai fazer o trabalho, eu vou lembrar, vou escrever. Anota. Não, amanhã a gente faz. Aí foi dormir, fez o trabalho lá, o dia, acordou. Aí quando foi fazer lá o trabalho da psicografia, escrever o livro, aí quando chegou na hora lá da música lá, do poema, ela deu um branco, não veio nada. Então mostrou que ela, nesse processo, era uma médium semimecânica, ela precisava ter aquela anotação para fazer. E ela fala mais adiante, toda vez quando passa pela estante e vê o livro, ela diz: não fui fiel ao trabalho do livro. Então o médium, ela apresentava isso como uma falha que ela teve no processo de receber o livro ali assim. Então nós temos também essas questões. Então, tem os médiuns inspirados, que é uma forma de intuição, que ele fala aqui, onde esses médiuns já é uma intuição, já assim, bem mais sutil, bem mais difícil de identificar, né? Porque a inspiração nós observamos muito mais nos médiuns dos compositores, dos artistas, em que eles falam, né? Em que dizem que a composição venha. Mozart, esses espíritos assim, diziam que eles saíam, andavam, mas que aí, de repente ele vinha à mente dele, né, toda aquela composição. Aí ele ia lá para o piano, fazia aquilo, transcrevia aquilo tudo, porque vinha num processo de inspiração. Houve um comentário também de Ivan Lins, que ele falou que estava escrevendo um álbum e aí já tinham lá 11 músicas, faltava a 12ª e ele não conseguia escrever, tentava lá, não conseguia. Aí diz que chegou assim, deu uma relaxada e foi dormir. E aí lá pelas tantas, dormindo, ele viu o estúdio dele iluminado, com o piano aberto e com as notas na cabeça dele ali. E aí no dia seguinte ele escreveu a música e a música foi até tema do álbum dele. Então, vários artistas falam sobre isso, né? Que o poema vem na cabeça, então isso é passado para os espíritos ali. Então, Kardec, ele até fala, né, que os homens de gênio são esses espíritos mais evoluídos, artistas, sábios, são sem dúvida espíritos mais adiantados, porque possuem uma certa sensibilidade, possuem assim um certo olhar para o ambiente, consegue trazer aquilo, né, de uma forma muito grande. Eu me lembro de quando eu estava vendo algumas músicas assim, daquele sambista chamado Cartola, e aí a pessoa pegava as letras dele e falava. Então, quando ele fala assim, andando, né? Quando eu piso em folhas secas, né? Então a gente vê assim, poxa, um detalhe de pisar numa folha seca, aquilo traz um cheiro, traz um sentimento, traz uma lembrança. Então o poeta, ele consegue fazer isso tudo, né? Mas aí então há um momento em que eles são capazes de compreender, mas há momentos em que eles recebem essas mensagens, né? São médios sem o saberem. Então, Kardec pergunta, qual a causa primeira da inspiração? O espírito que se comunica através do pensamento. Então, o espírito traz aquela mensagem, traz aquela imagem do quadro, traz a poesia, traz a melodia, e ele naquele momento... Opa, veio a inspiração aqui. Então, muitos poetas antigos diziam que tinha lá a sua musa inspiradora, e na verdade eram os espíritos. Então, vá para certos ambientes para buscar conexão com esses espíritos. E Kardec faz uma pergunta aqui. A inspiração não tem por objetivo apenas a revelação das grandes coisas? E aí os espíritos dizem não. Frequentemente ela tem relação com as circunstâncias
mais comuns da vida. Então, nós temos também situações de intuição, de inspiração, naquele momento em que a gente está assim, aí dá assim, liga para fulano. Aí a gente roda assim, vou ligar daqui a pouco, liga para fulano. Aí quando a gente liga, a pessoa fala assim, nossa, eu estava aqui tão agoniada, que bom que você ligou, porque eu estou precisando disso, e a gente conversa com a pessoa. Então aquelas coincidências que a gente, poxa, que coincidência, né? Eu estava aqui pensando em você e você ligou para mim porque eu queria um apoio nesse sentido assim, assado. E isso é uma questão da mediunidade. Vejam vocês que isso não acontece só aqui na casa espírita, dentro do ambiente controlado, dentro de uma sala mediúnica. Isso acontece com todos nós, na rua, no comércio, no trabalho, na escola, no hospital, fazendo os nossos trabalhos, e aí surge aquela situação. Então, quantas vezes cientistas trabalharam, aí quando estava prestes a desistir, eu vou misturar esse outro produto aqui, deu certo aquilo ali. Porque vem naquela intuição. E às vezes nós precisamos esvaziar as nossas cabeças para podermos registrar essa mensagem. Então os Espíritos nos falam, precisamos esvaziar das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas dúvidas e abrir o espaço para percebermos essa situação. E aí nós vamos trabalhando quais são as minhas ideias, quais são as ideias diferentes que me chegam. E eu vou observando isso. Mais adiante, fechando aqui o capítulo, ele fala sobre os médiuns de pressentimentos, que ele fala que é uma espécie de premonição. São os médiuns que conseguem ter assim, uma certa leitura do que poderá acontecer ou não. Então, os médiuns às vezes têm essa leitura a seu respeito ou a outras pessoas, né? Então, há algumas questões em que nós sabemos que temos um plano de vida, que poderá ser feito ou não, mas são as possibilidades. Então, eu posso seguir por esse caminho daqui, para sair daqui eu preciso de ter ela atrás. Eu posso sair por essa porta ou aquela outra. Se eu sair por aqui, eu vou dar uma volta. Se eu subir por aqui, eu vou subir a escada. Então, nós temos o nosso plano de vida. E alguns fatos dessa nossa vida pode ficar tão marcante no espírito que o espírito ele acaba tendo assim aquela preocupação. Eu não posso fazer isso, que tem alguma coisa que me incomoda. Eu não gosto de andar por ali, eu gosto de passar por aqui, que ali eu não sei. Aí o dia que eu vou passar por ali, escorrego e quebro a perna. Porque talvez estivesse dentro do plano da pessoa e a pessoa registra. Então esses pontos maiores, o médium, na sua sensibilidade, na sua percepção, ele aflora aquilo. Como ele também pode ter uma noção de outras pessoas. Há um caso que está aqui mais à frente, em que Kardec fala em que havia uma questão lá na Europa, e havia uma guerra, então uma pessoa iria para aquela guerra, foi convocado, tinha que ir, e aí o médium falou assim, ele vai morrer. Vai acontecer com ele que ele vai morrer. E aí realmente aconteceu, desencarnou, e esse assunto foi tratado numa reunião mediúnica, em que aí o orientador disse, estava dentro do caminho dele esse desencarnado. O médium apenas conseguiu fazer esta leitura do que ia acontecer com essa pessoa. Então, nesse capítulo, nós estudamos essa parte de médiuns escreventes ou psicógrafos, que é uma característica da nossa mediunidade, que ela pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, Kardec fala nisso, mas precisamos ter todo esse entendimento que eu falei no início aqui, da nossa conduta, do nosso pensamento, da nossa dedicação no estudo, estarmos vinculados a uma casa espírita, porque se pretendemos trabalhar a nossa mediunidade, é no ambiente controlado que precisamos fazer, nada de fazer em casa. Eu faço o culto no lar, e aí eu percebo que tem um espírito que se comunicar, eu boto lá o lápis e papel para receber a mensagem.
Então isso a gente não deve fazer. Na minha casa a gente depois do culto sempre faz assim, uma mensagem psicofônica. Tem que ter muito cuidado, porque nosso lar não é um ambiente apropriado, adequado, pode se tornar inconveniente para todos nós. Então, a mensagem em que a gente vê permeada aqui é que nós tenhamos assim o bom senso, que nós estudemos a doutrina espírita, estudemos mediunidade. Se a gente quer fazer um trabalho mediúnico, temos que estudar para não sermos objetos, cair em mão de espíritos zombeteiros, de espíritos que queiram, ardilosos, abusar da nossa boa vontade, da nossa credulidade. Então, que tenhamos a atenção, porque aqui eu estou vendo o Léo, estou vendo ela, estou vendo ele, eu sei os movimentos que eles estão fazendo, mas o espírito desencarnado eu não estou vendo, eu não sei qual é a intenção dele, eu não consigo perceber. Ele me conhece, mas eu não sei. Eu posso até desdobrado do sonho, do corpo, no sonho, ter contato com ele, mas eu não sei. Então, que tenhamos assim o estudo, a dedicação, a confiança em nossos guias espirituais, participemos aqui dos cursos da casa. Estava ali fora vendo ali, tem uma gama de cursos aqui na casa, e isso é muito importante para o nosso crescimento e que nós possamos usar isso em favor da nossa mediunidade, que a gente pode saber, de repente a nossa mediunidade vai até eclodir em algum momento mais à frente e aí já estarmos mais seguros. Então, tenhamos um ótimo dia, desejando a todos que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, por todo sempre. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido companheiro Sérgio pelo seu estudo, que a gente possa, como ele falou, ter o bom senso. E agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. A gente vai solicitando, então, aos nossos companheiros médios que vão se posicionando para este momento. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira, podemos receber o passe espiritual, nos sintonizando com a nossa casa, com os amigos espirituais, com Jesus, e pedir a eles. Pedimos neste momento aos bons espíritos, trabalhadores da seara do Cristo, que aqui se encontram para este momento, que através das mãos amorosas dos médios, cada um de nós possa receber o fluido, a medicação, o amparo necessário para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Envolvidos nesta vibração de cura, de paz e amor, é a Jesus e aos bons espíritos, mas acima de tudo, a Deus, que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente junto de nós neste momento. O capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 4 e 5, causas atuais das aflições. Kardec vem nos exemplificar e nos mostrar que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Em nenhum momento podemos terceirizar ou culpar alguém pelos nossos atos ou pelas nossas atitudes, sejam eles nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges ou amigos. Nós cabemos a ter a certeza de como agir perante os nossos atos.
Muitas das vezes, nós espíritas colocamos as nossas consequências em vidas passadas. Mas o que na realidade nós temos o entendimento é que cada um é responsável pelos seus atos. Como somos espíritos imortais, como temos várias reencarnações e temos a certeza que não conseguimos modificar o nosso passado, mas esta certeza também temos que nós conseguimos modificar o nosso presente e o nosso futuro. Cada um de nós é responsável pelas suas atitudes. Estamos aqui no planeta Terra para nos modificar, para cada vez melhorarmos as nossas más inclinações, dominarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e tendo sempre como exemplo maior o exemplo do Cristo, este que veio nos mostrar a verdadeira finalidade de nós estarmos aqui reencarnados. Vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser, encarnados e desencarnados, que busquem a Deus pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de busca do pão, que é o alimento para o corpo, mas que primeiro busque a Deus pedindo permissão nos trabalhos onde encontram o alimento da alma, o alimento do espírito. Que Deus, com sua bondade e misericórdia, que está sempre enviando irmãos ceareiros, que são trabalhadores do Cristo, a estar ajudando vocês, socorrendo vocês, a nós, a todos. E digo mais, falo da humanidade sofredora, o porquê de tanto desses sofrimentos em meio a vocês. Grande parte desses sofrimentos é por causa dos homens que fingem não conhecer Deus, ignora a sabedoria divina. Conheces, mas finge não conhecer, por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador, que aí entram o mal que destrói as nações. E muitos realmente não conhecem Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, entendimento das palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, lembrem-se, Deus existe e que temos
um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas no balanço quando o vento toca, o orvalho que em gotículas cai sobre o capim, o telhado pela manhã, e à noite ao relento, a natureza. Então esses irão ter certeza que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã, também no entardecer, na noite escura, que às vezes é o terror para alguns homens desencarnados e para alguns encarnados. Na noite clara, enluarada, que muitas das vezes saímos para admirar o luar, beleza que só podem ser sentida se acreditarmos em Deus, se tivermos fé. E esse todo sofrimento, por não entenderem ou fingirem não conhecer Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas e que é o nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia para com todos, para com os que já entenderam, misericórdia para os que ainda não entendem e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem, e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno, esquecem do leite que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas. Então, tornando-se esses monstros, destruindo as nações, aterrorizando as pobres criaturas que no momento de pedir ajuda para o Mestre Jesus, lamentam, esquecendo até mesmo que Ele, o Cristo, existe. Ah, meus amados, orem, busquem a presença amorosa do nosso Jesus. Tenham fé,
Sejam pacientes. Não esqueçam. Peçam por esses homens. Por eles que também um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus. Peçam que lembrem que eles também tiveram mãe e que receberam muito amor daquela mulher, mãe, quiçá, pobre e sofredora, mas que lembrava de Deus e rogava o Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. E hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha, intercedendo por eles, educando com muito amor, deixando às vezes de comer para tornar-lhes homens de posses, de bens, até chegar ao topo e dirigir uma nação, no intuito de organização, de amar, de ensinar, de amar e ensinar a crescer, a educar. Homens são esses, hoje, que esquecendo do lar que tiveram, das suas origens, sua família, esqueceram o que é o amor, esqueceram porque estão no topo, no comando do mundo. O pior, esqueceram de Deus. Meus amados, fazem preces por esses homens que hoje são monstros entre as nações. Mas sejam firmes, sejam vigilantes, firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec, sempre. E nós, junto auxiliando vocês, e no amparo em todas as circunstâncias. Paz a todos. Um trabalhador do Cristo. Embalados nesta mensagem, acolhidos por Deus, pelos espíritos trabalhadores da nossa casa, só temos que agradecer. Agradecer a grande oportunidade de estarmos na doutrina espírita, que esclarece, que conduz e que nos faz conhecer a grandeza divina como a mensagem nos trouxe. Agradecemos o momento do passe, agradecemos o passe de cura, agradecemos o estudo, agradecemos e agradecemos a esta casa que nos acolhe com amor. E em nome do amor divino, solicitamos a permissão
para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.